Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 2 de novembro de 2021. É um dia propício, oportuno, para nós meditarmos juntos o que a Igreja ensina na sua doutrina a respeito das coisas últimas. Digo, os novíssimos. Vou ler aqui para vocês o artigo 12 do Catecismo da Igreja Católica. Creio na vida eterna, a partir do número 1020 até o número 1050. O cristão que une sua própria morte à de Jesus vê a morte como um caminhar ao seu encontro e uma entrada na vida eterna. Depois a Igreja, pela última vez, pronunciar as palavras de perdão da absolvição de Cristo sobre o cristão moribundo, selá-lo pela última vez com uma unção fortificadora e dar-lhe o Cristo no viático como alimento para a viagem. Diz-lhe com doce segurança essas palavras: deixa este mundo, alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo que foi derramado em ti. Toma teu lugar hoje na paz e fixa a tua morada com Deus na Santa Sião, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. Volta para junto de teu Criador que te formou do pó da terra, que na hora em que tua alma sair de teu corpo se apressem a teu encontro Maria, os anjos e todos os santos, que possas ver teu Redentor face a face. O juízo particular. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste, mas, repetidas vezes, afirma também a retribuição imediatamente depois da morte, de cada um em função de suas obras e de sua fé. A parábola sobre Lázaro, sobre o pobre Lázaro, e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. No entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. Quem disse isso? Vamos lá. São João da Cruz. O céu. Os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é. 1 João 3, versículo 2, face a face. Primeira carta aos Coríntios 13, 12. Com nossa autoridade apostólica definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar, quando depois de sua morte tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral,
e isso desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estiveram, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na sociedade dos santos anjos. Desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a essência divina com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Esta vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Viver no céu é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontram sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Vita est enim esse cum Christo, ideo ubi Christus, ibi vita, ibi regnum. Vida é, de fato, estar com Cristo. Aí onde está Cristo, aí está a vida. Aí está o reino. Santo Ambrósio. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a ele. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda compreensão e toda imaginação. A Escritura fala-nos dele em imagens: vida, luz, paz, festim de casamento, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Em razão de sua transcendência, Deus só poderá ser visto tal como é quando Ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela Igreja de visão beatífica. Qual não será a tua glória e tua felicidade? Ser admitido a ver a Deus, ter a honra de participar das alegrias da salvação e da luz eterna na companhia de Cristo, o Senhor teu Deus, desfrutar no reino dos céus, na companhia dos justos e dos amigos de Deus, as alegrias da imortalidade adquirida. São Cipriano. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Já reinam com Cristo. Com ele reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, versículo 5. A purificação final ou purgatório. A gente ouviu sobre o céu, agora iremos ouvir sobre o purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo,
não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Isso está em Mateus, capítulo 12, versículos 32. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. São Gregório Magno. Esse ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Eis porque ele, Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Isso se encontra no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46. É Antigo Testamento, tá bom? Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Levemos de socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes devem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. São João Crisóstomo. Falamos do céu, do purgatório, agora vamos ouvir o que o Catecismo diz sobre o inferno. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 14 ao 15. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Mateus capítulo 13, versículos 41 ao 42. E que pronunciará a condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. As afirmações das Sagradas Escrituras e ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno. Constituem também um apelo insistente à conversão. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele. Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. Como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor,
Vigiemos constantemente para que, terminado o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar com Ele para as bodas e mereçamos ser contados entre os benditos e não sejamos como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso, é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. 2 Pedro 3,9. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda de vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. O juízo final. Retomando então aqui a nossa sequência, ouvimos, o céu, o purgatório, o inferno, agora o juízo final. A ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, 15, antecederá o juízo final. Este será a hora em que todos que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado mal, para uma ressurreição de julgamento. João, capítulo 5, versículos 28 a 29. Então Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele, e serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E irão estes para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 33 e versículo 46. É diante de Cristo, que é a verdade, que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre. Todo mal que os maus praticam é registrado sem que o saibam. No dia em que Cristo Deus não se calará, Salmo 50, versículo 3. No dia em que Deus não se calará, voltar-se-á para os maus. Eu havia, dir-lhes-á, colocado na terra meus pobrezinhos para vós. Eu, seu chefe, reinava no céu à direita do meu Pai, mas na terra os meus membros passavam fome. Se tivesseis dado aos meus membros, vosso dom teria chegado até a cabeça. Quando coloquei meus pobrezinhos à terra, os constituí meus tesoureiros para recolher vossas boas obras em meu tesouro. Vós, porém, nada depositastes em suas mãos, razão porque nada possuís junto a mim. Quem disse isso? Vamos lá. Santo Agostinho, no sermão. O juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só Ele decide de seu advento. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, Ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais sua providência terá conduzido tudo para seu fim último. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que seu amor é mais forte que a morte. A mensagem do juízo final é apelo à conversão enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação. 2 Coríntios 6, 2. O juízo final inspira o santo temor de Deus, compromete com a justiça do reino de Deus, anuncia a bem-aventurada esperança. Tito, capítulo 2, versículo 13.
Anuncia a bem-aventurada esperança da volta do Senhor, que virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A esperança dos céus novos e da terra nova. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude, depois do juízo universal. Os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Então a igreja será consumada na glória celeste, quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o gênero humano, também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem e por meio dele atinge sua finalidade, encontrará sua restauração definitiva em Cristo. Esta renovação misteriosa, que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura a chama de céus novos e terra nova, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Será a realização definitiva do projeto de Deus de reunir sob um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Efésios, capítulo 1, versículo 10. Neste universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Apocalipse 21, 4. Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação e da qual a igreja peregrinante era como o sacramento. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus. Apocalipse 21, 2. A esposa do Cordeiro, 21, 9. Apocalipse. Esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas, pelo amor próprio, que destroem ou ferem a comunidade terrestre dos homens. A visão beatífica, na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos, será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Quanto ao cosmos, a revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus, na esperança dela também ser liberada da escravidão da corrupção. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção de nosso corpo. Romanos, capítulo 8, versículos 19 ao 23. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja, sem mais nenhum obstáculo, a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo, para certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e nova terra. Nela reinará a justiça, e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Contudo, a expectativa de uma terra nova, longe de atenuar, deve impulsionar em vós a solicitude pelo aprimoramento dessa terra. Nela cresce o corpo da nova família humana, que já pode apresentar algum esboço do novo século. Por isso, ainda que o progresso terrestre se deva distinguir cuidadosamente do aumento do reino de Cristo, ele é de grande interesse para o reino de Deus na medida em que pode contribuir para melhor organizar a sociedade humana. Gaudium et Spes 39,2. Com efeito, depois que propagarmos na terra, no Espírito do Senhor e por ordem sua, os valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade, todos esses bons frutos da natureza e de nosso trabalho, nós os encontraremos novamente limpos, contudo, de toda impureza, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal. Deus será então tudo em todos.
na vida eterna. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. A vida, em sua própria realidade e verdade, é o Pai que, pelo Filho e no Espírito Santo, derrama sobre todos, sem exceção, os dons celestes. Graças à sua misericórdia, também nós, os homens, recebemos a promessa indefectível da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Fica aí com essa mensagem. Convido a todos a cada vez mais nos inteirarmos do que a igreja nos ensina no seu catecismo, para a gente não ser desviado da sã e reta doutrina. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos escudos da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.